Senhor Casimiro Mota, para fazer uso da palavra. Se vocês não se incomodarem, eu vou falar sentado, que quem fala em pé dá discurso, e aí demora mais. Eu vou falar sobre a dimensão de um professor que está na sala de aula, dentro de uma escola de alta performance, trabalhando com adolescentes, e que são 40 em cada sala, e dentro desses 40 aparecem as diferenças. Então, como é viver dentro dessas diferenças e que proposta se chegou a partir dessa convivência que inicialmente lidou-se com essa diferença como todas as escolas lidam, que é empurrando para que o menino passe logo e saia logo da escola para deixar de ser um problema meu, ou tentando um atendimento dentro de um modelo bastante questionável, que é o atendimento em separado do indivíduo, como se a escola fosse um lugar para corrigir, como se criança fosse prego, a escola fosse uma bigorna e o professor fosse um martelinho, que a gente pega algo que está torto, a gente vai batendo até ele ficar bem retinho e devolve para a sociedade. Então, o que a escola onde eu estou fez foi romper com essa ideia, porque isso faz parte de um modelo, e é um chamado modelo de eficiência, e esse modelo de eficiência é que gera a ideia de deficiência como preconceito. Então, quando eu chamo alguém de eficiente, inegavelmente eu já chamei todos os outros de deficientes. Então, a escola que visa construir eficiência não é um lugar para ninguém que possua diferença nenhuma. Embora a gente fale, as nossas escolas incluem mais por comiseração do que propriamente por domínio de um conhecimento que possa construir novos conhecimentos a partir desses indivíduos. Então, nós precisamos cuidar, principalmente, quando a gente faz a ideia de incluir os indivíduos dentro de um modelo que considera o emprego como a solução de qualquer problema. Então, eu preparo esse indivíduo para estar empregado e pronto, terminou o meu problema. Sumiu. Porque a partir daquele momento que ele está no mercado de trabalho, esse indivíduo deixa de ter problemas. E isso tem que ser questionado. Porque esse é um paradigma que criou diversos problemas. Na Grécia Antiga, o paradigma da eficiência matava os que nasciam com alguma diferença. Na Alemanha, durante aqueles princípios da Segunda Guerra Mundial, os que não conseguiam produzir foram queimados e ninguém notou até chover cabelo em uma cidade. É o modelo da eficiência. O modelo da eficiência é preparado para incluir a única e exclusivamente a exceção. O modelo da eficiência não admite incluir a regra. Então, a ideia que se tem dentro do modelo da eficiência é enquadrar, adaptar. O que significa? Pegar a diferença e tornar o mais semelhante possível àquilo que eu considero eficiência. Então, romper com esse modelo é o primeiro passo dentro da construção de uma escola realmente inclusiva e realmente preparada para discutir aquilo que nós não conhecemos. Por quê? Todo o domínio que nós temos da diferença tem origem única e exclusivamente na proposta médica. Nós não temos outras formas. Nós identificamos qualquer diferença pela visão da medicina. E nem sempre a medicina está em sala de aula. Às vezes a medicina não está lá. Ela não tem esse domínio e nem é obrigada a ter. Então, romper com o modelo parte da seguinte ideia. Ninguém nasce para dar errado. Um Down tem direito de sonhar em ser piloto de avião. Um autista tem o direito de tentar dirigir. Se ele vai conseguir, é outra questão. Mas isso faz parte daquilo que nós consideramos humanidade. Então, nós precisamos mudar a forma de reconhecer. Porque nós precisamos reconhecer os aspectos humanos que estão presentes no indivíduo que possui a diferença. Nós não podemos reconhecê-lo pela sua diferença e tampouco valorizá-lo por isso.
Ninguém quer ser reconhecido como cego, porque isso ele já é. Ele precisa ser aceito como humano, porque é isso que às vezes lhe falta. Ninguém quer ser reconhecido como surdo, nem ter direito especial por isso. Ele quer ser reconhecido como humano, ter o seu espaço de humanidade respeitado. Então, a nossa educação, a nossa escola, ela com o tempo se tornou um instrumento de mercado. Ela não é um instrumento de construção social e de humanização. Ela é um instrumento de mercado. Nós constantemente referimos a escola como produzindo o trabalhador, criando a vaga do emprego. Nós não pensamos no humano. Nós não pensamos que não existe o melhor engenheiro se não existir o melhor humano. Não existe o melhor médico se não existir o melhor humano. Nós não temos mais esse conceito. Nós estamos dentro do conceito que a sociedade nos exige, que é o conceito de eficiência. Então, nós estamos propondo incluir no modelo meritocrático, nós estamos propondo incluir no modelo de altíssima eficiência, que trabalha a partir de comparativos e estimula a competição. Eu e a Amanda não podemos competir, porque as nossas diferenças são enormes na minha visão e na visão dela. Só não são enormes na visão de quem olha de fora da nossa situação. Porque não admite que a Amanda gosta de ser Amanda e que o Casimiro gosta de ser Casimiro. Eu não quero ser igual a ela e não quero que a Amanda seja igual a mim, porque ela é melhor como Amanda. Assim como eu sou melhor como Casimiro. Então, a primeira pergunta da ideia do diploma social é a seguinte, que ninguém mais na escola faz. Quem é o humano que está diante de mim? Qual sua origem como humano? Que trajetória trouxe o humano diante de mim até mim? Que caminhos esse indivíduo trilhou até aqui? Sabem por quê? O humano não é coisa, o humano é espaço. O resto é biólogo, é biologia. O humano é só o espaço. Então, a troca de paradigma está no seguinte, a escola tem que mudar o paradigma de possibilidade de cura e de trabalho para um paradigma de humanização. Por quê? Já disse a teoria, os humanos são configurações de existência. A possibilidade de humanos está se diversificando. O humano não é um ser único baseado num ideal de perfeição e de normalidade construída no início do século XX. O humano é múltiplo. Eu não sou mais um, eu sou muitos. Existe o Casimiro aqui, existe o Casimiro na sala de aula, existe um outro Casimiro em casa, existe um Casimiro que faz churrasco, um outro que canta. São múltiplos. Eu não sou um. E nem tenho a obrigação de ser, porque eu preciso ser incluído em diferentes lugares, em diferentes momentos. Então, qual é o projeto do diploma social? Ele é um projeto de respeito ao direito de ser autêntico. De eu ser como eu sou, de querer aprender o que eu quiser, quando eu quiser, da forma que eu escolher, inclusive o direito de não aprender nada. Por quê? Sou eu. O segundo ponto do nosso projeto foi o direito de pertencer a um grupo. Porque o trabalho foi feito com um menino que ingressa numa escola de alta performance e que não tinha nenhuma característica que não fosse física de identidade com os outros meninos. Só tinha a mesma idade, o mesmo tamanho e o mesmo jeito adolescente de ser. Como foi esse processo dele? A escola levou 1 ano e meio para saber que ele existia. É ridículo para uma escola de alta performance. Mas levou 1 ano e meio, e esse menino viveu como? Ele sofreu bullying, até gostar das pessoas que faziam bullying, porque bullying para ele passou a ser uma demonstração de amor. Para mim era uma agressão. Para ele era a forma que ele encontrou de ser aceito. Mas ele era autêntico, ele disse, não, deixa eles brincarem,
Porque eu gosto quando eles me assustam e eu me escondo, e eles riem. Ele era autêntico. Na segunda etapa, eles acharam que ele valia a pena e começaram a fazer todos os temas dele. Tinha as meninas que cuidavam de matemática, as meninas que cuidavam de linguagem, os meninos que cuidavam de programação, porque ele ia ser um técnico em informática, e cuidavam dele, e ocultaram ele dos nossos olhos, porque ele era deles. Aí eu estou vendo autêntico e estou vendo outro ponto do projeto, o direito de pertencer a um grupo. Sendo autêntico, não precisando fingir ser normal, como propôs Freud. O processo caminhou, então, para a descoberta de o que esse menino, depois de 11 anos dentro da escola, sabia. Porque nós não sabíamos o que ele sabia. Qual era a matemática dele, qual era o português dele, qual era a química dele, qual era a física dele. Porque é impossível um indivíduo, 11 anos numa escola, não saber nada. Ser aprovado porque ele é deficiente, o que não tem eficiência. Quando foi feito isso, se criou um diagnóstico e se descobriu que, embora ele não fosse igual ao que nós chamamos de eficiente, ele tinha uma gama de conhecimentos que era única. E nós fizemos como escola o quê? Reconhecemos isso. Nós não conseguimos dar um diploma para ele que dissesse que ele tinha concluído o ensino médio técnico em informática. Mas nós conseguimos dar para ele um certificado onde estava escrito tudo o que ele sabia. E pedimos para ele apresentar esse certificado com tudo o que ele sabia nas universidades. E ele apresentou. E foi aceito em design. Porque ele tinha altíssima discriminação de cores, um visual que era diferente de todos os outros, e uma audição que era diferente de todos os outros. Essas, na escola da alta eficiência, não tem valor, porque a arte não tem valor. Mas ele descobriu-se dessa forma, e a família o descobriu. Então, o que é o diploma social? O diploma social é a escola olhando para o indivíduo a partir de um contexto de humanização e não de eficiência. O que é o diploma social? É usar a lei que permite o reconhecimento. É usar a lei que permite o indivíduo ser admitido pelo que ele tem condição de saber. E que admite que o conhecimento de química não vai salvar o mundo por causa daquele indivíduo. E que admite que matemática não é essencial. Ela pode ser dominante, mas não para todos. Ela não é a essência do saber. Por quê? A lógica do menino que nós diplomamos socialmente era diferente da minha. Ele organizava o mundo de outra forma. E isso, eu como escola não admitia, porque ele tinha que organizar o mundo dele em aulas de 90 minutos com 40 colegas adolescentes. Eu achava isso. Ele não tinha o direito de conversar comigo sobre as dúvidas, porque ele tinha que fazer pergunta. Então, é necessário que a gente pergunte como é que é quando se fala em inclusão e o que a gente está falando quando se fala em inclusão educacional. Por quê? A escola é um espaço que propicia a formação da humanidade, não da eficiência. Os indivíduos vão à escola para se tornarem mais humanos. Se você aumentar o nível de eficiência da escola, você diminui a humanidade e cria seguidor de protocolo. Seguidor de protocolo é o cara que está sendo preparado para ser substituído por um robô daqui a 10 anos. Por quê? O robô consegue seguir protocolo. A base teórica do estudo que foi feito está assentada
na sociologia de Bourdieu, nas teorias de aprendizagem de Ausubel, nas teorias de formação da mente de um cara chamado Vygotsky, na base filosófica de um cara chamado Habermas e na estrutura psicológica de um cara chamado Jung. Para não se achar que se pode trabalhar com as diferenças sem ter um grande aparato teórico na base. Não se pode discutir, eu acho, porque eu acredito que as pessoas com necessidades específicas não precisam mais de opiniões. Precisam, na verdade, de soluções eficientes. Muito obrigado. Parabéns, cara Casimiro. Eu queria convidar para usar a palavra a pessoa que nos pediu essa audiência,